Olá, a paz do Senhor Jesus. Este vídeo está abordando um assunto empolgante, intrigante, ao qual nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: teria sido Adão criado perfeito? Adão era um homem perfeito, plenamente perfeito? Já dizia um pensador: penso, logo existo. Então, pensar não é errado, precisamos pensar, analisar as coisas, mas pensar sobretudo de acordo com a palavra. Esse é o nosso interesse como estudantes de teologia. E Adão teria sido um homem perfeito? Se ele era perfeito, por que ele pecou? Um homem perfeito pecaria? Então, são perguntas que nós nos fazemos, questionamos. Talvez você questione alguns textos, algumas passagens bíblicas. E nós vemos que, segundo a Bíblia, tudo que Deus criou, ao final da sua criação, ele dizia: é bom, é bom, é bom. E foi sendo assim com todas as coisas ao qual ele foi criando. E ao criar um homem, ele disse: é bom, é muito bom. E Deus descansou do seu trabalho, porque havia criado o ser humano, o ápice de toda a criação. Então nós podemos entender, inferir, podemos assim dizer, que Deus criou o homem bom. Deus criou o homem inocente. O que isso quer dizer? Quando Adão olhava para Eva e Eva olhava para Adão, um olhava para o outro e não se envergonhavam, porque eles tinham um pensamento puro, eles eram bons, foram criados bons. Neste sentido, podemos dizer que eles foram criados de forma perfeita, foram criados inocentes. E a pergunta que eu me faço, ou a pergunta que nós nos fazemos: Adão teria sido criado perfeito? E eu gostaria de responder com a seguinte resposta: para o contexto ao qual eles estavam inseridos, Adão fora criado perfeito. Pense você, nós já passamos por isso, quando nós dizemos o seguinte: este momento é um momento perfeito. Você está vivendo um momento que é o ápice. E você diz: que momento perfeito? Aquele momento era um momento perfeito. O Éden era um momento perfeito para Adão. Então poderíamos dizer que Deus sim criou Adão perfeito para o momento, para o Éden ao qual ele estava inserido, para o contexto ao qual ele estava inserido. Adão fora criado perfeito. Mas vem alguns questionamentos, algumas perguntas. Adão fora criado perfeito para o momento, para o contexto do Éden, ao qual Deus o criou ali. Mas para outros contextos, Adão era perfeito? Nós podemos entender que em algum momento, quando Adão for dando nomes aos animais, ele foi vendo que lhe faltava alguma coisa. Aí Deus olhou para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjutora, uma ajudadora. Um ser perfeito precisaria de um complemento, porque, segundo nós podemos entender, perfeito é algo que não tem defeito. Perfeito é algo que poderíamos dizer que é completo. Então nós poderíamos inferir que Adão era um homem perfeito, mas faltava alguma coisa. Então, para a conjuntura do momento, para o Éden, Adão era perfeito. Mas é como se Adão tivesse num estado ou num estágio de amadurecimento. A Bíblia diz que nós devemos viver até chegar à estatura de varão perfeito. É como se Adão ele estivesse num estágio de crescimento até chegar à perfeição. E qual é a perfeição, segundo nós entendemos, segundo a Bíblia? A estatura de varão perfeito é chegar segundo Cristo, chegar à altura de Cristo, ter a mente de Cristo. E faltava a Adão chegar a esta perfeição. Tanto é que no Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore que daria a ele uma vida eterna. Adão não era eterno. Se Adão não era eterno, nós podemos dizer que Adão estava num estágio de transição. Adão era perfeito para o momento, para o contexto, mas ele ainda não havia, poderíamos dizer assim, desfrutado do ápice da perfeição. E qual era o ápice da perfeição? Ter a mente de Cristo. Qual o ápice da perfeição? Ter a eternidade. Qual o ápice da perfeição?
né, chegar a um contexto, ser elevado a um contexto mais elevado, ter a mente de Cristo, nós entendemos que é o ápice da perfeição, ao qual um dia nós todos chegaremos. Então Adão era perfeito para o contexto ao qual ele havia sido criado, para o Éden, mas ele estava num ato de transição em busca de uma perfeição maior. E esta perfeição passa por um padrão que é Cristo. Então nós entendemos que Adão, não era eterno. Adão precisava de um comprimento, que foi Eva. Adão, para o contexto ao qual fora criado, era perfeito, mas ainda precisava chegar a uma estatura maior, estatura de varão perfeito. E isto Cristo fez, o segundo Adão, poderíamos dizer assim. Isto Cristo fez, e um dia Ele nos dará a sua mente, teremos a mente de Cristo. Aí sim, nós seremos completamente perfeitos. Adão fora criado perfeito para o contexto ao qual ele estava inserido, mas Deus tinha um plano maior para toda a humanidade. E seria assunto de um outro vídeo, podemos dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal naquele jardim era necessária e por isso ela estava ali, porque havia um plano maior para Adão chegar a uma estatura, para nós chegarmos à estatura maior, uma estatura excelente de perfeição na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.